Bom dia, alunos da segunda série. Vamos dar sequência ao nosso tema de sociologia com o preconceito, a discriminação, a intolerância. Convido vocês a me acompanharem para mais uma reflexão sociológica ou em mais uma reflexão sociológica. Um tema muito importante, um tema que nós não podemos perder o contato com ele, inclusive em avaliações futuras que vocês estarão prestando, realizando, produzindo, vocês vão se deparar com essa temática, seja vestibular, seja o próprio Enem. É um tema que, hora ou outra, ele é cobrado e é importante que façamos as devidas reflexões, até mesmo para que vocês possam ter argumentos na construção do pensamento e na construção, na produção do seu texto. E também, claro, e mais importante, a sua vivência, a sua convivência social, se deparando com esse tema, trabalhando, obviamente, contra todo e qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Então vamos lá? O nosso objetivo é estabelecer a relação entre a construção da identidade individual e o pertencimento aos diferentes grupos e instituições sociais. E aí partimos para a nossa avaliação da aula. Avaliação enquanto aula, ou seja, nós vamos chegar ao final da aula tendo atingido, alcançado o nosso objetivo. E para isso, como é que nós trabalhamos? Observando a participação do aluno, trabalhamos através dos comentários, dos questionamentos, não só por parte do professor, mas também por parte do próprio aluno, tá? Tudo isso ligado ao nosso tema, à nossa proposta. E a nossa proposta é refletirmos sobre o preconceito. Pois bem, preconceito e intolerância. Nós iniciamos a nossa reflexão na aula anterior com um questionamento. Você sabe o que é preconceito? Começamos a refletir pensando justamente se temos ou não condições de responder a este questionamento. Se de fato nós sabemos o que é preconceito, o que é intolerância, o que é uma discriminação e os mais variados tipos de preconceito que encontramos em nossa sociedade. Pois bem, falamos sobre o racismo e começamos a falar sobre a xenofobia. Hoje vamos dar sequência sobre a xenofobia. A palavra xenofobia é comumente associada à aversão a outras raças e culturas. Algo que infelizmente acompanhamos com muita tristeza em nosso dia a dia. E se nós pensarmos bem, a xenofobia está diretamente ligada a um senso, a um pensamento de raças e sub-raças, de superioridade e inferioridade. É também associada à fobia em relação a pessoas ou grupos diferentes. Então nós temos, olhando de uma forma global, ampla, a xenofobia entre raças, entre culturas. Mas olhando também dentro de um aspecto menor, nós podemos encontrar isso, por exemplo, com diferenças regionais. Nós temos uma presença nordestina, nós temos uma presença sulista. E justamente pelas diferenças entre essas duas situações que eu aponto aqui, que eu coloco, pode surgir a xenofobia ou uma fobia associada a pessoas ou grupos diferentes. Talvez um comportamento, uma forma de pensar, uma forma de agir, e isso gera uma fobia, e essa fobia ao grupo, à pessoa que, aspas, é tida, vista como diferente,
pode ser sim uma ação ou uma expressão ou um comportamento que está diretamente ligado à xenofobia, com os quais o indivíduo que apresenta a fobia habitualmente não entra em contato ou evita fazê-lo. E mais, além de não entrar em contato e evitar o contato, ainda há o perigo de um ataque justamente pelas diferenças. Veja, nós temos refletido sobre isso, tanto na nossa videoaula, nós debatemos, falamos a respeito, quanto em nossa aula presencial também, o quanto isso é prejudicial à raça humana. Se nós pensarmos a xenofobia, podemos buscar na história, por exemplo, o Holocausto, a perseguição a outras culturas. Eu não gosto muito de usar a expressão raças, porque a concepção, ela é uma concepção geral. Não existem raças. Raça é uma só, raça humana. Mas para título de entendimento, quando se separam em raças e se elege ou se sente eleito como raça superior em detrimento a outra raça que é considerada inferior, quantos problemas a humanidade vem ao longo dos anos sofrendo e buscando muitas vezes com as próprias mãos os problemas, justamente por se colocar em patamares a raça que é uma só, a raça humana, se fracionando, dividindo e pontuando maior, melhor, pior, enfim, superior, não superior. Veja, o pensamento alemão de conquistar territórios, pois na visão nazista, eles como uma raça superior precisavam então ampliar o seu campo para o seu próprio crescimento. Isso diante de outros povos, nações, que eram aos seus olhos, eram considerados inferiores. E aí está a presença da xenofobia. Mas eu posso apresentar uma característica xenofóbica quando entro ou não entro em contato ou evito contato com alguém, sendo no meu próprio país, mas de uma região diferente, de uma cultura, e a nossa cultura é tão bonita, tão bela, tão diversificada, mas ao não respeitar essa diferença, eu posso me colocar como uma pessoa que carrega em si ou em mim a xenofobia, e nós devemos ter cuidado. Assim como olhando para o racismo deve ser combatido. E deve ser combatido assim que surge uma brincadeira, uma piada, uma colocação, assim também com a xenofobia. De repente, pela forma de falar, aquilo que nós temos como tão particular de uma determinada região, é o jeito de se comportar, é o jeito de usar as palavras que podem ter sentidos diferentes e que são comportamentos bonitos e que mostram a nossa grande diversidade. Porém, quando isso não é aceito ou criticado, ridicularizado e até mesmo perseguido, vai demonstrar nada mais, nada menos do que a presença da xenofobia. Pois bem, atitudes xenofóbicas incluem desde o impedimento à imigração de estrangeiros ou de pessoas pertencentes a culturas diferentes, etnias diferentes, consideradas como ameaça, até a defesa do extermínio desses grupos. Por essa razão, a xenofobia tende a ser normalmente associada a preconceitos étnicos ou ligados à nacionalidade. E daí, vamos abrir aqui um espaço para o perigo do nacionalismo extremado. Veja que um dos problemas, novamente, com o nazismo, um problema também relacionado ao fascismo, se deu com o nacionalismo exacerbado, exagerado. Ou seja, quando a nação começa a se entender como superior, como povos começam a se ver como povos superiores, e essa, entre aspas, superioridade leva ao denegrir da imagem e à não aceitação
do outro. E pior do que isso, se é que podemos usar a expressão pior, é a perseguição e até mesmo o extermínio de grupos em nome dessa superioridade. Mas o que isso significa? Significa nada mais, nada menos do que uma atitude xenofóbica. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Olha o que estamos vivendo, um bom exemplo, pensando a pandemia, como, e aqui não estou e nem pretendo fazer nenhuma defesa, mas serve como um exemplo. De onde veio, de onde partiu essa doença? Se foi ou se faz parte de uma guerra, uma espécie de guerra biológica, não vamos levantar aqui uma teoria da conspiração, mas o fato de ter partido de uma região oriental fez com que muitos orientais, mesmo não sendo chineses, passassem a sofrer perseguições e chegaram até a perder a própria vida por grupos que fizeram uma ligação estereotipada entre o problema da pandemia, do vírus, com o asiático. E o asiático ainda está sofrendo, e veja, não necessariamente o chinês, mas pertencentes a outras regiões da Ásia, sendo visto então como culpados ou recebendo a culpa por esta doença tão terrível. E isso acaba sendo uma atitude carregada de xenofobia. Olha o perigo. E quando as pessoas podem realmente perder a vida por serem tidas e culpadas, passando a serem perseguidas por algo que está muito além do seu próprio controle e domínio. E a xenofobia é capaz de provocar situações como essa, de perseguição e até mesmo aprisionamento e morte. Também a intolerância religiosa é um termo que descreve o preconceito caracterizado pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de outros. Pois bem, vamos abrir aqui um espacinho para pensarmos o Brasil. Nós somos em torno de, segundo estatística, isso é IBGE, 64% da população brasileira se declara cristã católica. 22% da população brasileira se declara cristã protestante. Então nós temos aí 88%. Mas isso não nos dá, àqueles que se declaram cristãos, isso não dá o direito de uma ação preconceituosa, porque nós temos uma outra grande parte, uma outra grande vertente que vai estar entre o espiritismo, entre o islamismo, entre o ateísmo, entre outros credos ligados a religiões afrodescendentes. Olha, o pensamento aqui é simples, só que muito difícil de ser praticado por, infelizmente, um número muito grande, quase infinito aí de grupos que acabam digladiando com essa temática da religiosidade. O que nos cabe é o respeito a essa pluralidade. Como eu disse há pouco, o Brasil ele é tão bonito, tão belo, também pela sua diversidade. E pela sua diversidade religiosa. Se alguém não concorda, se eu não concordo, isso não me dá o direito de simplesmente partir para o lado do preconceito, da crítica, da ironia e até mesmo da perseguição e morte. O que me cabe é respeitar as diferenças. Por que não? Não é porque alguém é cristão que não pode, cristão católico, não pode se comunicar e conviver com um cristão protestante. Não é porque há um cristão protestante que não pode se comunicar, conviver com alguém que frequenta ou comunga da ideia e faz parte de uma religião africana, de matriz africana. Nós estamos vivendo o século 21, o avanço da ciência, o avanço do racionalismo, também, por que não dizer,
dentre tudo isso, o humanismo. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a humanidade, a nossa própria humanidade, e olhar o outro não como um adversário por pensar diferente, ou agir diferente, ou crer diferente, ou manifestar a sua fé de uma forma diferente. Nós precisamos olhar e respeitar como um ser humano. Eu não tenho o direito de convencer até mesmo à força o outro. E não é por isso, porque eu não consigo convencer o outro daquilo que eu tenho como uma verdade absoluta e que se torna, como a gente trabalha também em sociologia, na própria filosofia, um dogma. Nós não temos o direito. Isso se torna um preconceito religioso. E em nome da religião, em nome daquilo que se diviniza, em nome do divino, guerras são promovidas mundo afora. E aqui não basta um olhar, ou não é somente um olhar externo, mas guerras internas, guerras entre vizinhos, guerras entre familiares, por questões religiosas. Ora, toda religião, obviamente que dentro dos seus parâmetros de fé e de divino, algo realmente que transcende, a perspectiva é a perspectiva do amor, a perspectiva do ser humano se encontrando com o outro, não uma perspectiva de guerra, de batalha. Não é, a religião não é para isso. É interessante que se nós buscarmos a raiz da palavra religião, nós vamos chegar ao religare. Religião significa religar. Religar o quê? O homem àquela pessoa, àquele ser espiritual que na maioria das religiões nós encontramos como um criador, como uma força. A filosofia vai pensar, a filosofia clássica vai pensar em um motor que moveu, o primeiro motor que moveu todas as coisas e deu origem a todas as coisas, o que a religião pode chamar de Deus. Então, religar o homem a si, religar o homem à natureza divina, à perspectiva divina, e não uma perspectiva simplesmente ideológica, intolerante, até mesmo misturada aí aos pensamentos políticos, denigrem, destroem, degradam, estragam. Então, este outro tipo de preconceito, novamente, quando falamos em preconceito, deve ser extirpado, banido, não cabe mais. Vivemos em uma sociedade que não pode aceitar cada um que conduz a sua vida, o seu credo, em respeito. E a intolerância religiosa ela deve sim ser combatida. Vamos seguir e vamos, com esse último slide, vamos encerrar a nossa reflexão sobre o preconceito, pensando a xenofobia e pensando a intolerância religiosa. Perseguição, nesse contexto, pode referir-se a prisões ilegais, espancamentos, torturas, execuções injustificada, negação de benefícios de direitos e liberdades civis. Pode também implicar em confisco de bens e destruição de propriedades ou incitamento ao ódio, entre outras coisas. Veja o quanto é perigoso a intolerância. Repito, não é porque eu penso ou creio de uma forma que isso me dá o direito de agredir, de atacar, de não me aproximar ou de me aproximar de uma forma maldosa do outro. Pelo contrário, a religião ela precisa ser entendida como um veículo de aproximação e não de uma separação. Posto isso, nós vamos ficar por aqui com uma boa reflexão. Pensamos o racismo, a discriminação, pensamos agora também a xenofobia e a intolerância religiosa. Vamos dar seguimento nas próximas aulas com outras temáticas que envolvem aqui o assunto da intolerância, do preconceito, muito importante para a nossa reflexão, tá bom? Vou enviar para o grupo de vocês toda a descrição a respeito da nossa avaliação subjetiva, os pontos ali de atenção, tá bom? E continue acompanhando
a sua aula, não deixe de assinar a sua presença. Novamente, me coloco à sua disposição para qualquer dúvida, ok? A nossa ideia, a minha ideia, é poder servir vocês da melhor maneira possível, ajudar, cooperar e não atrapalhar. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula com outras importantes reflexões. Ok? Um abraço e até lá.